Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo do computador, do seu celular ou da sua televisão. Meu nome é Gustavo, eu sou investidor de bolsa de valores internacional e brasileira há mais de 4 anos e eu vim aqui compartilhar um pouco das minhas aventuras no buy and hold e de algumas coisas que eu acabei vendo, né, e penso que serem erros no buy and hold que as pessoas não contam e que muitas vezes os influenciadores digitais não falam. E quais são elas, né? Indo direto no ponto, eu já vou começar falando de uma que é muito importante e as pessoas não se tocam. É tão óbvio que as pessoas não se tocam da importância que isso tem, né, de ter como princípio quando tu faz um buy and hold. Afinal, todo mundo fala que faz buy and hold e quando chega numa hora, simplesmente não fazem, né? Primeiro ponto é, o jogo de longo prazo é o que gera os verdadeiros lucros. Cara, o jogo de longo prazo é o que gera os verdadeiros lucros, é o que faz o buy and hold ser uma estratégia vencedora. O longo prazo é onde você vai ver se uma empresa é boa ou não. Quem compra VEG e espera o próximo trimestre não necessariamente está investindo em VEG. VEG é aquele que investe a longo prazo. Na minha visão, é assim que se investe numa empresa. Você se torna dono de business. Acho que existe empresa para tu comprar no curto prazo? Existe. Acho que tem como comprar? Tem. Eu faço isso, já fiz e evito fazer hoje em dia. Porque a ideia do longo prazo é ganhar os verdadeiros lucros. Quem comprou e ficou vendendo VEG, né, ou quando o VEG gerou 100%, 200% de lucro e vendeu, né, pensando, vou vender antes que caia, perdeu as grandes subidas de VEG. Mesma coisa com várias outras empresas. Então, qual que é o grande princípio aqui? Fazer uma análise boa da qualidade da empresa, dos fundamentos dela, né, análise fundamentalista. A empresa está num bom setor, qual que é as características do setor, economicamente, como que está o país onde ela está, qual o lugar onde ela está naquele país, existe alguma possibilidade de futuras tecnologias trocarem aquela empresa o que ela faz, né? Essas análises a gente precisa ver do setor macro da empresa e depois ir para o setor micro. O que que é o micro? Né? A empresa ela tem que ser bem gerida, ela tem que ter boas estatísticas financeiras, né? Dar lucros recorrentemente, de preferência não ter dívida ou ter dívida líquida negativa. Né? Afinal, eu nunca vi uma empresa no Brasil que não tivesse dívida. Existem empresas nos Estados Unidos que não têm dívida, né? Vou mostrar em outros vídeos, e são coisas que me agradam bastante, né? Afinal, dívida acaba com empresas e dá o risco de ruína de empresas. Então, o que realmente gera valor para uma carteira de buy and hold é o longo prazo. E o que é longo prazo? Na minha visão, é mais de 5 anos. Né? Muitas vezes um investimento vai passar 10 anos sem parado e do nada ele explode. Tem como eu saber isso? Pode ser que eu fique 10, 15, 20 anos parado e nunca suba? Pode. E por isso que a importância é analisar os fundamentos para que alguma das 20 empresas que você compre, 3 ou 4 façam esse rendimento, né? E querendo ou não subam a sua carteira como um todo. O próximo e esse é muito importante e ninguém fala. Se os movimentos de mercado estão prejudicando a sua vida, né, o estado mental em que você está, o relacionamento, né, gera ansiedade, gera burnout, gera alguma angústia, né? Você não está fazendo certo. Ou seja, o buy and hold, a estratégia do buy and hold é uma estratégia que possibilita viver a vida e não a vida ficar consumindo você. A ideia é você investir e aquilo ali ser um aliado de você. Aquilo ali ser um mecanismo de uma ferramenta que te auxilie à riqueza. E não ser uma ferramenta que vai te prejudicar. Se aquilo ali está te prejudicando mentalmente, é porque está errado. Se você fica batendo o olho e vendo a tua carteira, está subindo, está caindo. Meu Deus, caiu 50%, caiu 30%, né? E não foca nas coisas que realmente são importantes na vida, que é o quê? Trabalhar, gerar rendimento, ter bons relacionamentos, família, fazer exercícios físicos, né? Fazer o que te faz bem conscientemente, fazer o bem, todas essas coisas que a gente busca na nossa vida, né? Elas devem ser a prioridade. A prioridade nunca deve ser o mercado. Né? O Baster, que é um dos primeiros a falar sobre isso na internet, ele está lá,
né? Tá lá vivendo a sua vida, né? Falando para todo mundo investir, investir. Tem coisas que eu concordo com o Buster, tem coisas que eu já acho meio, né? Já é uma outra época de investimentos, né? Mas o que ele fala é muita verdade. Na própria filosofia do investimento, né? Isso aqui não pode ser dominado, não pode ser o aspecto que domina a sua vida, né? Afinal, tantas pessoas têm péssimos rendimentos de carteira porque têm um estado mental ruim, já que ficam o tempo inteiro vendo o mercado. Como eu faço então, Gustavo, para poder sair desse estado mental, né, ruim, dessa visão ruim, né, de ficar sempre vendo o mercado? Simplesmente para de ver, faz análises boas, né, pega um final de semana para você, e escolhe 5, 10 ativos de boa qualidade. Meu canal vai servir para isso, vai para indicar empresas de boa qualidade, né, e falar sei lá, coisas que, por exemplo, eu evito em empresas, que eu não compro. A empresa pode ser incrível, que se ela tiver tal, né, tal problema, eu não vou comprar. Então vai ser. Eu já estudei bastante sobre valuation de empresa, né? Eu sei quão difícil é uma valuation de empresa e por isso que eu quero auxiliar o brasileiro que não tem esse acesso, principalmente ao investimento no exterior, né? Das coisas que são possíveis e aliviar esse estado mental que muitos ficam, né? De tomar péssimas escolhas e depois ver as ruínas, né? O próximo ponto se você está analisando e pensando mais na hora de vender do que de comprar, isso precisa mudar. Muitas pessoas fazem isso, né? Vão lá e compram por recomendação, porque viram um YouTube comprando, porque viram uma notícia, né, num site de notícias, né, viram uma notícia no jornal, em algum lugar de tal empresa, ou da recomendação de compra de tal empresa. O pior, cara, isso eu acho tão esquisito. Existem casas de análises que recomendam compra de ativos, só que as casas de análise não pensam no longo prazo, não fazem buy and hold. A casa de análise quer rendimento de curto prazo. Muitas vezes recomendam coisas que não trazem rendimento de curto prazo. E eu já vi casas de análise mentir no gráfico que eles mostram para as pessoas. Ah, minha carteira rendeu 200% do Ibovespa, 100% do Ibovespa. Cara, se tu for comparar quase todas as carteiras, né, das grandes researches por aí, perdem para o S&P 500. Isso é bizarro. Quase todos os fundos perdem para o S&P 500. Se tivesse colocado tudo em dólar, investido no S&P 500, teria tido rendimentos muito melhores. Isso para mim é bizarro. Então, qual que é a ideia aqui? É primeiro ver muito, estudar muito mais a empresa na hora de comprar do que na hora de vender. Porque tem gente que compra, eu vou lá, compro uma Magalu. Porque tem recomendação de compra, o upside tá gigante, né? Tudo gigante. Aí a empresa só cai, cai, cai. Aí na hora de vender, realmente eu vou aprender o que a empresa está vivendo, macroeconomia. Aí sim que eu vou ver o que ela está fazendo, né? Eu já fiz isso algumas vezes, né, com algumas empresas, né, de comprar uma empresa mais por recomendação, né? Quando eu estava lá no comecinho eu fiz isso, eu comprei por recomendação e na hora de vender eu realmente fui estudar a empresa. E daí eu vendi, porque eu vi como era um lixo aquela empresa e a recomendação tinha sido de curtíssimo prazo e não tinha gerado aquilo que eles estavam falando que ia gerar, né? Então, outro erro aqui que é muito feito no buy and hold. E nós temos o último, que é: se você não quer ter um ativo em carteira e continua mantendo ele, o medo de perda te domina. E esse medo de perda é uma coisa que muitos investidores têm. O medo de perder a grana da família, de perder a grana que você batalhou, o medo de perder. Se você tem isso, talvez a renda variável não é para você. E muitas pessoas têm isso aqui e querem investir em renda variável. O que eu recomendo? Se você tem um medo da perda e você investe em renda variável e quer investir em renda variável, você tem que aprender a não ter medo de perda. O que significa isso? Ser capaz de aturar grandes momentos de variabilidade ali do preço de uma empresa. Né? Quanto mais varia o preço, mais a tendência, né, do ser se tornar ponta vendedora. Né? Quando pega uma Magalu, quanto mais ela fica volatilizada, mais o cara quer vender. Porque quando dá uma alta, ele pensa, agora vai ser alta e nunca mais vai dar essa alta, né, de novo, vou vender. Aí ele vende, sobe mais. Mesma coisa para venda. Então, nessas horas, o que é importante ter para não ter o medo da perda, né? É importante você saber porque você investiu naquele ativo. Por exemplo, se eu compro VEG hoje, eu sei o porquê eu estou comprando VEG.
Eu sei que eu tô comprando ela cara, né? Eu sei que se ela cair, eu vou continuar comprando ela enquanto ela manter os seus fundamentos. E o que são os fundamentos de uma VEG, por exemplo? Não ter muita dívida, estar dando lucros recorrentemente bons, não quer dizer sempre um acima do outro, mas estar dando lucros bons. Eu ver lá a empresa e ver que ela ainda está dando, né, vendendo para o mundo inteiro e para o Brasil, vendo o que está acontecendo com o mundo e olhando para a empresa e vendo como que ela está conseguindo ganhar mercado com isso ou como está perdendo, analisar tudo isso para olhar para a compra da empresa e realmente tomar a decisão: ah, não, eu quero fazer parte e me tornar sócio dessa empresa. Então, isso é importantíssimo. Não ter o medo de perda, porque o medo se torna uma alegria quando a empresa como uma VEG, por exemplo, né, cai gigantescamente o preço dela, né? Em 2022 ela chegou a cair 50% do topo dela, né? No caso, eu me tornei muito comprador. Como todas as outras empresas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, quando teve o drawdown de 2022, me tornei muito comprador. E eu estava posicionado desde o topo do 2022. Quando eu vi as empresas caindo 30, 40%, eu fiquei muito comprador. E nessas horas que realmente vem as grandes rentabilidades. Nessas horas, quando a gente apressa, né, o aporte, quando você estuda o ciclo de mercado e apressa os aportes, faz caixa e apressa os aportes, é que realmente vem rentabilidades maiores. E é nisso que eu vou recomendar a quase todas as pessoas que vão ver esse canal. É ver os ciclos de mercado de maneira racional e fazer estratégias simples que não dominem a sua vida e que não dediquem muito tempo dela para você dedicar nas coisas que você realmente ama fazer, né? Fazer o bem, estudar, trabalhar, pensar com a família. São essas coisas que eu quero ensinar aqui nesse canal. Então é isso pelo vídeo de hoje. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, né? Esse é o primeiro vídeo do canal Cycle. Meu nome é Gustavo e eu vou ao longo das semanas postando mais conteúdos de análise de empresas, de valuations, de ciclo de mercado, mostrando leituras que eu já fiz, minhas experiências no mercado, o que evitar, o que fazer para se tornar um bom investidor e ter boas rentabilidades ao longo do tempo, né? Eu fico por aqui e se você gostou, inscreva-se no canal, dá aquela curtida e eu vejo você no próximo vídeo.